Olá, João. Então vamos para mais uma questãozinha aí. Acompanha aí, ó, na telinha. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Uma característica importante das radiações, das ondas, diz respeito ao seu poder de penetração na matéria. Chama-se alcance a distância que uma partícula percorre até parar na matéria. Para partículas alfa e beta de mesma energia, o alcance da partícula beta é maior do que a partícula alfa. Então, olha para cá, para cá, para cá. Nós temos três radiações importantes que vêm do núcleo instável. O que é um núcleo instável? Esses elementos, se você pegar aqui um elemento, aqui na natureza, eles não são instáveis. Eles dificilmente estarão aí emitindo radiação. Mas existem alguns elementos que através, por exemplo, artificialmente de enriquecimento, como por exemplo do urânio, então eles conseguem aí depois quebrar e aí o urânio transforma aquela energia, a cisão dele transforma dois elementos, esses novos dois elementos que são o lixo atômico, começa a emitir radiação porque os núcleos são instáveis. E os núcleos instáveis, eles emitem radiações alfa, beta e gama. A radiação alfa, quando sai de um núcleo, ele corresponde a um átomo de hélio saindo daquele último núcleo, mas o átomo de hélio sem os elétrons, ou seja, o cátion de hélio. Então a radiação alfa, na verdade, ela corresponde a um átomo de hélio sem eletrosfera, ou seja, ela corresponde ao núcleo do hélio. E o núcleo do hélio, se sai de algum lugar, o núcleo do hélio, nós sabemos que o hidrogênio é o primeiro elemento, lá na tabela tem um próton, o segundo elemento do outro lado é o hélio que tem dois prótons. Então, quando uma partícula quando um núcleo instável lança uma partícula alfa, na verdade ele está lançando fora o cátion do hélio. Então, ele está perdendo dois prótons e dois nêutrons, né? Que é o que corresponde o que existe no átomo de hélio. Se ele está perdendo dois prótons e dois nêutrons, então, quando o núcleo instável lança uma partícula alfa, esse aí vai se transformar em um novo elemento com um número de prótons 2 vezes menor e o número de massa 4 vezes menor, já que foram 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Então a partícula alfa é o cátion do hélio, isso é importante, às vezes vem só querendo saber o que é a partícula alfa. É uma radiação do núcleo instável e ele emite 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, diminui o número de prótons em 2 e o número de massa em 4. Já a partícula beta, é uma radiação que sai desse núcleo instável, mas corresponde a um elétron. Nós vamos já ver que também pode corresponder eu posso ter o beta menos ou o beta mais, daqui a pouco eu explico, mas por enquanto vamos com isso aqui. A partícula beta, quando é lançada do núcleo, na verdade é um elétron. Você diz, professor Luiz Carlos, mas no núcleo só tem prótons e nêutrons, como é que se sai um elétron? Na verdade, o que ocorre, aí por isso que a gente tem que entender esse beta, que ele pode ser beta menos ou beta mais, porque na verdade, um nêutron que está lá no interior do núcleo, ele se transforma no próton. Então imagine que o nêutron teria o próton, seria neutro, porque o nêutron seria neutro, sem ser positivo ou negativo, o nêutron seria neutro, porque teria um próton e um elétron dentro. Aí o nêutron se transforma no próton, então ele joga quem para fora? O elétron. Por isso que a partícula beta é um elétron saindo do núcleo. Na verdade, a partícula beta é um elétron que sai do núcleo e ele sai de lá porque o nêutron se desintegra, transformando num próton e jogando fora o elétron. Por isso que quando um núcleo instável, ele emite uma partícula beta, ele aumenta o seu número atômico em 1, se transformando em um outro elemento, ok? E nós vamos ver também que às vezes a partícula beta agora, ele pode ser, em vez do nêutron se desintegrar e se transformar no próton e lançar o elétron para fora, pode ser que o próton, né, ocorra a desintegração do próton. Aí o que é que vai ocorrer? Aí vocês vão olhar aqui, ó, dá uma olhada aí, que eu coloquei na telinha aí para vocês. Ó. Existem 2 formas de decaimento beta, o beta negativo e o beta mais. O beta negativo eu já disse, um nêutron é convertido num próton, tá certo? Com a emissão de um elétron, tá? E no decaimento beta mais, ó, um próton é convertido num nêutron com a emissão de um pósiton, ou seja, de um neutrino de elétrons, ok? Então existem essas 2 possibilidades, depois vocês dão uma olhada aí melhorzinho, né, nessa aula que está sendo ao vivo ou no seu material e explica isso aí direitinho, ok? Então vamos voltar para a questão.
voltando aí à questão, rapidinho, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Então vamos lá. Uma característica importante das radiações diz respeito ao seu poder de penetração na matéria. Chama-se alcance a distância que uma partícula percorre até parar na matéria. Para a partícula alfa e beta de mesma energia, o alcance da partícula beta é maior do que a partícula alfa. Aí ele vem, raios X e raios gamas são radiações de mesma natureza, mas enquanto o raio X se origina em... Os raios gama têm origem no... Então, ó, os raios X, tá, são cargas em movimento. O raio X, na verdade, são elétrons em movimentos, tá certo? Quando há um choque lá com o elétron que está na eletrosfera, né? E ele vai lá para o seu estado, lá, depois volta. Então, um elétron que está lá na substância, ele ganha energia, passa para a camada mais distante, depois ele retorna. Quando ele retorna, ele tem que liberar essa energia para o seu estado fundamental. Aí essa energia ele gera uma onda que é o raio-x. Então o raio-x, tá, se origina na eletrosfera, são choques, né, de partículas com energia em elétrons na eletrosfera. Já os raios gama, como eu acabei de falar, ele sai de núcleos instáveis, que exatamente as três radiações que saem do núcleo do átomo, a beta, a alfa e a gama, ok? Então, enquanto o raio-x se origina na eletrosfera, seria a questão certa, os raios gama têm origem no núcleo do átomo. Então, o raio-x, lembre-se, exatamente são elétrons lá em movimentos, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Então, não esqueçam aí, tenham sempre esse domínio dessas três radiações, alfa, beta e gama. E raio-x é onda eletromagnética, é carga em movimento. Você dá uma lida aí para complementar essa aula. E também vai aparecer aí no nosso blog. Nós temos mais de 800 aulas e tem outras aulas aí, ó, no blog do professor Luiz Carlos, que você pode já acessar com esse assunto. Acompanha aí, ó. Na passagem do século XIX para o século XX, várias questões e fenômenos que eram temas de discussão e pesquisas começaram a ser esclarecidos graças às ideias que, mais tarde, viriam a construir a área da física hoje conhecido como mecânica quântica. Lembrando, vestibulando, estamos tendo aula hoje de física, a parte de física moderna. Na primeira coluna da tabela abaixo estão listados 3 desses temas. Na segunda, equações fundamentais relacionadas às soluções encontradas. Aí ele deu aí, ó, a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a ondas de matéria. Aí do outro lado ele deu as equações. Aí ele quer saber quem se relaciona com quem. Observe que o efeito fotoelétrico, né, nós já vimos que depende da função do trabalho do metal, então está relacionado com a frequência da luz, está relacionado com a letra C, ó. Nós acabamos de fazer aí, tá? Então a energia cinética, que é E ou às vezes é representado por esse K, é igual à frequência da luz que incide no trabalho que tem uma função trabalho, com uma certa dificuldade para tirar o elétron. Já a onda de matéria, do postulado do príncipe Louis de Broglie, está relacionado com a letra A. Ó. O comprimento de onda, tá certo? Está relacionado com a quantidade de movimento. Aqui a dualidade da matéria e onda, tá? Olha para cá, para cá, para cá. De Broglie, ele disse que, por exemplo, se a luz, que antes era considerada uma onda, porque contornava obstáculos, sofria difração, né? Ela passou a ser considerada especial, porque em alguns momentos, nós vimos na aula de hoje, ela funcionava como no efeito fotoelétrico, que a luz batia no elétron e arrancava, ela funcionava como uma partícula, né? Então a dualidade da luz, se a luz antes era onda e hoje, ela, dependendo do fenômeno, ela é partícula, então existe essa dualidade. O príncipe Louis de Broglie, ele também deduziu isso para todos. Então, se o elétron é uma partícula, o elétron também, em alguns fenômenos, se comporta como onda. E isso já foi provado. Então, nós que somos uma partícula, nós temos uma onda associada a gente. E essa onda está relacionada, volta aí para a telinha, com essa equação. Ó. O comprimento da onda está relacionado à constante de Planck sobre a quantidade de movimento. Então, ondas de matéria seria 3 com A, efeito fotoelétrico seria 2 com C, e a radiação do corpo negro, de Boltzmann, né, tá aqui, ó,
é exatamente a temperatura elevada à quarta, que nós vimos isso em sala de aula. Então, as opções aí correta seria a letra C. 1 com B, 2 com C e 3 com A. 1 com B, está aqui, ó, radiação do corpo negro, a temperatura à quarta potência, tá certo? Que a gente vê isso em sala de aula. 2 com C, que nós vimos aqui, ó, está aqui 2 com C, que é o efeito fotoelétrico, que é a letra C, ó, a energia cinética que ele representa por K é a função da onda menos o trabalho, a função trabalho, tá certo? A energia da onda HF menos a função trabalho. E ondas de matéria está aqui, ó, é comprimento de onda misturando com quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Então é matéria, massa e comprimento de onda junto, ok? Então ondas de matéria, 3 com A. Então resposta letra C. Vamos para mais uma questão, acompanha aí. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que aparece. Os espectros de emissão, essas questões estão vindo com muito texto, né? Vamos trabalhar aqui até o final do ano com vocês. Os espectros de emissão provenientes de elementos atômicos presentes em galáxias distantes apresentam linhas que não coincidem com aquelas observadas para os mesmos elementos quando a fonte está em repouso no laboratório. Então vamos reler e vamos explicar já essa primeira parte aqui, tá? Vamos lá. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que aparece. Tá aí as lacunas aí embaixo, ó. Mas vamos devagarinho, tá? Os espectros de emissão provenientes de elementos atômicos presentes em galáxias distantes apresentam linhas que não coincidem com aquelas observadas para os mesmos elementos quando a fonte está em repouso no laboratório. Olha para cá, para cá, para cá, e vamos explicar isso, que esse texto aí, essa questão aí de física moderna para o Enem é importante, e esse texto diz muita coisa. O que é que acontece? Quando você, sabe aquele produto que você vai no supermercado e cada um tem um código de barra, você passa lá no leitor óptico e aparece lá o preço do produto. Então, do jeito que cada produto hoje no supermercado tem seu código de barra, cada elemento também tem o seu código de barra. O hidrogênio, o oxigênio. Por quê? Porque existem lá os elétrons e existem as camadas. Então, quando um átomo ganha energia, ele pula para uma camada mais distante. Mas, ao mesmo tempo, ele volta para uma dessas suas camadas. E, ao voltar, ele tem que emitir aquela energia que ele ganhou. Porque quando um átomo está lá, um elétron está lá na eletrosfera, quando ele ganha energia, ele pula para a camada mais distante. Aí ele lá não está no seu estado de origem fundamental. Lógico, ele estava aqui numa camada, ganhou energia, foi para uma camada mais distante. Ele passou um estado chamado ativado. O elétron, quando ganha energia e pula para uma camada que não é a sua de origem, ele é chamado de estado ativado ou excitado. Então esse elétron não está mais no seu estado fundamental. Ele ganhou energia e foi para uma camada, não está na sua camada fundamental, ele foi para uma camada mais distante. Mas ao chegar lá, ele retorna. E quando ele retorna, ele emite aquela luz, aquela energia que ele tinha ganho, ele emite, tá? Então, se ele emite, ele vai formando as suas características. Então, por exemplo, algumas lâmpadas, você diz, professor, aquela lâmpada lá no poste é amarelo. Porque o elemento que ganhou energia lá elétrica, o elétron ganhou, pulou para a camada mais afastada e voltou. Quando ele volta, ele emite aquela cor característica. Já aquela lâmpada com outra cor lá, já é um outro elemento, um outro gás que está lá dentro. Então, isso é a valsa quântica. O elétron ganha energia, passa para a camada mais distante e retorna e emite uma luz, tá certo? Uma cor característica. Dependendo do material, ela vai ter a sua cor característica. Ocorre muito nos fogos de artifício. O elemento ganha energia devido àquela explosão, à temperatura, ali o elétron passa para uma camada mais distante, depois ele automaticamente retorna e emite aquela luz. Por isso que se a luz é vermelha, é alguns elementos, se é amarelo, já é outro elemento que usa lá na pólvora, certo? Então, cada elemento, do jeito como eu disse, que cada produto tem os seus códigos de barra no supermercado, cada elemento emite, devido a essa valsa quântica, ele emite as suas raias, o seu espectro, que a gente chama. Então, por isso que quando olha para uma galáxia distante, você sabe de quais são os elementos que existem nela, porque você tem exatamente, ele manda como
a gente pega um produto e passa no visor óptico que sabe qual é o produto, lá, mesmo distante, essa luz chega e diz, através do espectrômetro, você no laboratório sabe quais são os elementos que formam aquelas estrelas, aquelas galáxias, ok? Beleza? E uma coisa, aí ele disse aqui no texto, que quando aqui na Terra, o elemento em repouso, ele tem um certo código de barra, tem uma certa referência, mas lá no espaço, no espaço ele diz que vem com um pouco de diferença. Essa pouca de diferença é exatamente porque ele está em movimento. Nós sabemos que o nosso espaço, as galáxias estão em movimento. Houve o início aí, a teoria aceita do Big Bang, que muita gente fala que houve uma explosão, na verdade não foi uma explosão, ali não chegou, o núcleo não chegou, como diz o Big Bang, tudo se reuniu ali num pontinho bem quente e explodiu. Não, primeiro esse ponto não é pequeno, isso aí, o Big Bang ocorreu, foi quente, tudo, mas não era pequeno, não sei nem qual era a dimensão desse espaço. Então houve sim, não uma explosão, mas uma expansão, não é que se juntou, né, aquela bolinha e explodiu no espaço, o espaço nem existia. Então houve, na verdade, uma expansão do próprio espaço. É diferente eu explodir uma bola de encher e eu instantaneamente assoprar ela e ela expandir, há uma diferença. Então o Big Bang não foi uma explosão, foi uma expansão. E essas galáxias estão em movimento, tá? Então devido a esse movimento, as luzes que chegam, as informações, ela não tem o mesmo valor, exatamente porque esses fótons que vêm de luz, eles estão em movimento, ok? Então vamos reler a questão e vamos passar para outra tela, rapidamente. Voltando aí a telinha. Assinala alternativo que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparece. Os espectros de emissão provenientes de elementos atômicos presentes em galáxias distantes apresentam linhas que não coincidem com aquelas observadas para os mesmos elementos, quando a fonte está em repouso no laboratório. Então foi o que eu disse. Os elementos, quando está em repouso no laboratório, ele tem uma certa raia, né? Um certo, como eu disse, código de barra, né? Fazendo analogia. Mas quando ele está em movimento em galáxia, é diferente. Aí vamos continuar. Interpretando este efeito como efeito Doppler, produzido pelo movimento relativo entre as galáxias, conclui-se que o universo encontra-se em expansão, pois os comprimentos de onda dos fótons observados apresentam um desvio para o vermelho. Esse desvio corresponde à observação de comprimentos de onda maiores do que aqueles observados a partir de fontes em repouso. Então vai para cá, para cá, para cá, vem comigo. Como é que nós sabemos que o universo está em expansão? Ora, os elementos, como eu disse, ele tem seu código de barra, aqui parado. Quando era observado lá no espaço, observava que eles tinham um desvio para o vermelho, ou seja, mudava um pouco. Se mudava um pouco, só tinha uma explicação para isso, é que eles estão em movimento, porque se estivesse parado, mandava o mesmo código de barra, ou seja, as mesmas raias, do mesmo espectro. Então eles observaram que o universo está em expansão exatamente devido a isso, porque a luz que chegava, ela sofria um desvio, e o texto aí fala até no efeito Doppler. O efeito Doppler, na verdade, há um engano, esse afastamento, esse desvio para o vermelho do espaço, da galáxia, não tem nada a ver com o efeito Doppler, ok? É um desvio para o vermelho, mas é um desvio vermelho do cosmos, tá? Devido à gravitação, a parte de Einstein, que viu aquela parte da gravitação geral, ok? Então, Einstein, na gravitação geral, ele leva, na sua teoria da gravidade, ele leva exatamente, na sua relatividade geral, ele leva exatamente a esse raciocínio de que há um afastamento, há um desvio para o vermelho, mas não é esse efeito Doppler que a gente vê no dia a dia. O que é o efeito Doppler que a gente vê no dia a dia? E os vestibulares associam muito isso, às vezes até prestam um desse serviço, já que a gente está aqui, vamos aproveitar para explicar um pouco. O efeito Doppler, por exemplo, quando da onda ou do som, quando um carro vem se aproximando de você, uma ambulância, você vê que o som vai ficando mais fino, ou seja, mais alto, vai ficando mais alto, com a frequência mais próxima, porque vem a fonte
com sua frequência constante, que não muda a frequência da fonte, mas devido ao movimento vir próximo de você, a ambulância em movimento, essas frentes de ondas se aproximam mais uma da outra e gera um som que a gente chama alto, de frequência maior. Depois que o carro passa, aí faz muda a zoada. Por quê? Porque ele está se afastando, então as frentes de onda, a frequência que sai da sirene é uma só, mas como o carro está em movimento se afastando, as frentes de onda para chegar no nosso ouvido demoram um pouco mais, então a gente vê um som mais grave. Esse é o efeito Doppler. Mas lá nas galáxias não é o efeito Doppler. É um desvio para o vermelho, mas o efeito Doppler ele leva em conta a teoria da relatividade especial de Einstein, tá? Essa parte lá das estrelas se afastando, em alguns momentos, dependendo da velocidade que elas estejam, as galáxias, pode até dar o mesmo valor se você usar a mesma fórmula do efeito Doppler, mas esse efeito desvio para o vermelho lá da galáxia não é o efeito Doppler, é um desvio para o vermelho, mas cosmológico, tá certo? Levando em conta a teoria da gravitação geral de Einstein, que não cabe aqui para a gente ver essa fórmula de teoria da relatividade geral, mas só uma informação para não dizer que as galáxias estão se afastando e a gente observou isso através do efeito Doppler. Não, isso aí é um erro que comete aqui mesmo nessa questão desse vestibular, ele fala no efeito Doppler, mas não é. É um desvio para o vermelho, mas usando a teoria da relatividade geral de Einstein, tá certo? E é bom também saber que algumas galáxias, nós vimos aqui, falamos, tem aula minha, vai aparecer o nosso blog, ó, do professor Luiz Carlos. São mais de 800 aulas para concurso, português, todas as disciplinas, né? É um ensino médio completo aí, você acessa, escolhe o professor, a disciplina e assiste às aulas. Agradecemos aí pelo quase, né? Já passamos aí de 1.800.000 acessos às nossas aulas aí, então a gente agradece a Deus e a todos que acreditam aí no nosso trabalho. Mas, como eu estava colocando para vocês, lá já tem aula de relatividade, vocês estudam lá, e lá eu disse até aqui que segundo Einstein, a maior velocidade possível no espaço é a velocidade da luz, e até hoje nada conseguiu ultrapassar isso. Quem vê cosmologia e vê aí, descobre, vê essas informações, vê lá que algumas galáxias estão com velocidade maior que a da luz, e é verdade, mas isso não infringe a lei de Einstein, como eu falei nessas outras aulas anteriores aí, porque a lei de Einstein, ela diz que ninguém, através do espaço, anda com a velocidade maior que a da luz. Mas essas galáxias que estão se afastando com velocidade maior do que a da luz, não é através do espaço, é o próprio espaço que está indo, ok? Então, é como eu disse no início, o Big Bang não foi uma explosão. O Big Bang, como eu disse, foi uma expansão, é uma diferença. Não foi que algo explodiu dentro do espaço. O Big Bang foi o próprio espaço que se expandiu, né? Como você pegar uma bola de encher e assoprar de vez, ela é o próprio espaço se expandindo, não existia um espaço antes, ok? E não houve aquela explosão. Explosão, a bola ia pedaço para cada lado da bola de encher, diferente de você assoprar e ocorrer uma expansão, ok? Então, toma só cuidado com isso aí. E voltando aí o texto, vamos lá marcar as opções aí, ó. Com base no texto acima e levando em conta que no vácuo intergaláctico a velocidade de propagação de um fóton emitido pela galáxia então, ó, velocidade de propagação da luz no vácuo é igual, tá certo? Então, lá no vácuo, o fóton, ele representa um elemento, né, composto, que nós vimos que é sem massa de repouso, está composto na luz. Então, ó, ele é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo, porque o fóton, todas as ondas eletromagnéticas, no vácuo ela se propaga com a mesma velocidade. Então, essa primeira opção é igual. Vamos reler, ó. Com base no texto acima que ele falou, né, e levando em conta que no vácuo intergaláctico a velocidade de propagação de um fóton emitido pela galáxia se está no vácuo, é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo, tá certo? Conclui-se que um fóton proveniente de uma fonte em repouso no laboratório possui energia, se a fonte está em repouso no laboratório, possui energia maior que a de um fóton correspondente a uma mesma linha de emissão proveniente de uma galáxia que está se afastando. Porque no laboratório ele vai ter uma energia maior? Porque ele não vai ter o desvio para o vermelho, ele não vai estar se afastando. É como uma ambulância quando passa pela gente, faz oh! Então aquela onda que chega depois para a gente, ela vem com energia menor porque ela está mais grave. Então a ambulância em repouso em frente a gente, a frequência chega no nosso ouvido com
com energia maior, porque energia e frequência é diretamente proporcional, tá certo? Então era igual e maior que. Então vamos repetir aqui, para a gente fechar direitinho essa questão, que era um texto muito complicado, mas a gente está vendo assim no Enem, nas provas, nos outros vestibulares aí bons, né, que estão caindo assim. Então vamos lá, ó. Com base no texto acima, que a gente acabou de ler, e levando em conta que no vácuo intergaláctico, a velocidade de propagação de um fóton emitido pela galáxia é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo. Por quê? Porque estão todos nos vácuos. Então, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. É igual à velocidade de propagação da luz no vácuo. Conclui-se que um fóton proveniente de uma fonte em repouso no laboratório possui energia maior que a de um fóton correspondente a uma mesma linha de emissão proveniente de uma galáxia que está se afastando. Por quê? Porque se a galáxia está se afastando, a energia, ele chega aqui, como eu disse, um grave, então a energia é diretamente proporcional à frequência que chega da luz. Como ele chega com desvio para o vermelho, como eu disse, não devido ao efeito Doppler normal, mas sim a um desvio de vermelho cosmológico, mas é um desvio para o vermelho, está se afastando, então ele chega ao nosso ouvido como a sirene, chega mais grave, então ele chega com energia menor. Então a fonte de um fóton em repouso no laboratório possui energia maior. Então, resposta igual e maior. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Vestibulando, preste bem atenção. Essa parte aí que a gente quer dizer, as galáxias estão se afastando, então a luz que chega para a gente, ela vem com energia menor, porque se ela está se afastando, ela está desviando para o vermelho, tá certo? Então, os fótons vão chegar com a energia menor, tá? Por isso que dá o que a gente disse, um código de barra, daquelas raias espectrais, ela dá exatamente diferente de quem está no fóton parado em repouso. E em repouso, como a galáxia está se afastando, a frequência diminui, aqui chega a frequência que a gente chama aparente. A frequência da fonte a gente sabe que não muda. Então, se essa frequência aparente é menor, ela tem energia menor. O fóton, a luz que está em repouso e está parado, o átomo em repouso está emitindo, ou uma fonte de luz emitindo, ele vai ter uma frequência maior, porque não está se afastando, não vai ter aí o efeito desvio para o vermelho, tá certo? Então, nesse caso, ele vai ter uma frequência maior, então ele vai ter energia maior, ok? Beleza? Em 2011, Ano Internacional da Química, comemora-se o centenário do Prêmio Nobel de Química, concedido a Marie Curie, pela descoberta dos elementos radioativos rádio e polônio. Os processos de desintegração do rádio, de massa 224, em randônio 225 e polônio 216 em chumbo 200, acho que aí é 212, houve só um erro, são acompanhados respectivamente de emissões. Aí vem aí alfa, beta, gama, beta, alfa. Então vamos voltar para a questão, como a gente tem que fazer lá na prova. Você tem que ler a questão a segunda vez, não pode ir direto, que às vezes a gente esquece uma palavrinha e muda a resposta, tá? Então, com bem calma. Em 2011, Ano Internacional da Química, comemora-se o centenário do Prêmio Nobel de Química concedido a Marie Curie, pela descoberta dos elementos radioativos. Aí deu aí, radônio e polônio. Os processos de desintegração do radônio 224 do rádio, perdão, 224 em randônio 220 e do polônio 216 em chumbo 212, aí houve um erro, apareceu 216, perdão, são acompanhados respectivamente de emissão de radiação. Ele quer saber alfa, beta, beta, gama, vamos já responder. Mas antes eu queria que você voltasse à leitura aí, ó. Uma coisa interessante. Em 2011, Ano Internacional da Química, comemora-se o centenário do Prêmio Nobel de Química concedido a Marie Curie. Para cá, para cá, para cá, essa família Curie ganharam o Prêmio Nobel, o marido, a filha, morreram aí de câncer estudando essa radioatividade que hoje é benéfica para o homem. Mas vocês já viram alguém aí usando a camisa de Marie Curie, dessa família? Ou jovem, ou velho, ou novo? Não, né? Aí às vezes a gente vê usando de cada elemento aí que existiu, que eu não sei nem se foi herói, e a gente vê essas manifestações. Então aqui a gente, né, faz, eu sei que é uma coisa pequena, mas a gente faz aqui uma alusão a essa grande família aí dos Curie, que prestaram um grande serviço para a humanidade, ok? Então vamos voltar para a questão e responder. Em 2011, Ano Internacional da Química, comemora-se o centenário do Prêmio Nobel de Química concedido a Marie Curie, pela descoberta dos elementos radioativos, rádio e polônio.
Os processos de desintegração do rádio 224 em randônio 220 e do polônio 216 em chumbo 212, perdão, aí saiu errado, são acompanhados respectivamente. Então, ó, observe que o número de massa caiu de 224 para 220, caiu em 4, caracterizando assim uma partícula alfa. E o polônio a mesma coisa, 216 ou em chumbo 212, que aqui saiu errado. Então também caiu em 4, então a resposta é a partícula alfa e alfa. Mas para fechar essa questão, vai para cá, para cá, para cá, vem comigo. Os elementos radioativos que têm um núcleo instável, que emite radiação, a maioria dos elementos aí não são radioativos, tá certo? Então, quando eles emitem radiações, ele pode emitir, como eu disse aqui no início da aula, alfa, beta e gama. A alfa é nada mais do que o núcleo do hélio, ou seja, o cátion do hélio. Ele lança 2 prótons e 2 nêutrons fora. 2 prótons e 2 nêutrons é exatamente o hélio sem eletrosfera. Então, a radiação alfa é o núcleo do hélio, tá certo? Ou seja, na verdade, é o cátion hélio, é o hélio sem os elétrons, é o He mais 2 positivo, tá certo? A partícula beta, a gente já viu, é um nêutron se transformando em um próton no interior do núcleo e no elétron, o elétron é expulso, então a radiação beta é um elétron que é expulso do núcleo, tá certo? Devido à desintegração de um nêutron em um próton e um elétron, como eu expliquei aqui no início da aula, tá? E a radiação gama é uma onda eletromagnética fortíssima, mais forte que os 3 que saem, ok? Então essas são as 3 radioatividades que nós falamos aqui no início. E lembre-se que nesse caso aí, como o número de massa diminuiu em 4, está caracterizando aí a saída de uma partícula alfa. Quando sai uma partícula beta, o número atômico aumenta em 1, porque o nêutron se transformou num próton. Aulões do professor Luiz Carlos, fiquem com Deus.